Fala, nono ano, tudo certo com vocês? Prontos para começarmos a nossa avaliação de inglês? So let's go! Pega seu papel, pega sua prova e vamos começar. Pessoal, as regras para avaliação você já sabe, mas eu vou voltar a falar. Ó, você vai preencher o cabeçalho. Eu deixei o meu preenchido aqui, preenche o seu aí. Tem que fazer a prova caneta, azul ou preta. E você tem que devolver essa avaliação lá na escola, tá? Depois nós temos aqui critérios avaliativos. Nós temos aqui escrito wonderful, maravilhoso, very good, muito bom. You can do it better, você poderia ter feito melhor. Então, olha aqui, depois que eu explicar toda a atividade para vocês, a prova toda, você responde esse exercício aqui, tá bom? Essas rúbricas. Você coloca xizinho, ó, recorri à atividade anterior sobre o internetês antes de realizar a avaliação, ou seja, você voltou lá nas suas atividades que você já realizou de inglês. Internetês é aquilo que a gente já estudou sobre slang. Slang são as gírias que a gente usa no inglês, ou as formas abreviadas que normalmente a gente usa no WhatsApp, né, numa conversa bem informal com os nossos amigos, que nós estudamos algumas abreviações, alguns slangs. Então você recorreu a esse material para realizar essa prova? Utilizei as estratégias de skimming and scanning para compreender a leitura, aquelas estratégias de fazer leitura, que a gente vai ter um texto aqui para ler. Você bateu o olho, assim, você já percebeu qual é o assunto, quais são as palavras principais, e depois você fez a leitura detalhada desse texto. Depois, usei como fonte de pesquisa para realizar a atividade proposta o caderno, a internet, debate com professor e colegas. Então, você fez tudo isso? Você procurou as coisas para responder aqui na prova, no seu caderno, na internet? Você pediu ajuda para mim ou para algum outro professor que você pôde conversar sobre esse assunto que vai ser tratado aqui no texto? Descobri a intenção de utilizar o slang, as gírias, dentro do contexto exemplificado. Será que você sabe como usar gírias no inglês? E depois, acho importante essa prática dentro dos meus objetivos escolares. Se você acha importante você aprender sobre gírias no inglês, tá? Então eu vou fazer a leitura do texto, vamos lá. Você acompanha aí. Após ler esse fragmento de um texto, elabore uma conversa usando os slangs, as gírias, ou seja, imagine que você está conversando com outro colega sobre ter presenciado bullying e o que você pretende fazer com essa informação. No mínimo, pessoal, você vai escrever 5 linhas e no máximo você vai escrever 10 linhas. Você pode utilizar as linhas do texto abaixo. Então você vai escrever um diálogo, uma conversa, um colega vai chegar, e aí? O outro vai responder, beleza? Ah, ok, tudo certo comigo. Aí ele vai contar alguma coisa sobre bullying, que vai ser o assunto. O que é bullying, pessoal? Você sabe o que é bullying? Vamos ler o texto primeiro. Aí eu vou ler em inglês, depois eu falo para vocês em português, e aí você já vai imaginando o que você vai escrever no seu diálogo, tá bom? Vamos lá então, vou começar. Bullying is when someone shows rude or mean behavior to another person. O bullying é quando uma pessoa mostra um comportamento maldoso, rude com outra pessoa. The people who do bullying are called bullies. As pessoas que praticam bullying são chamadas de bullies. Bullying can be defined in many different ways depending on its contexts. Bullying doesn't have to be physical. It can be things that people say. Então, tá dizendo assim, ó, o bullying pode ser definido de muitas maneiras, dependendo do seu contexto. Ele não precisa ser físico, alguém bater na outra pessoa. Ele pode ser alguma coisa que a pessoa fale, né? Ela ofenda a outra pessoa, ela judia da outra pessoa, ela faz maldade com palavras para outra pessoa. The subject of bullying includes picking on people that people see that happens, but they don't do anything about it. When witnesses know what to do and they do it, the action becomes part of a process which makes a bad situation worse. Bullying is not only violence against the bullied person.
It is also bullying when other people hide it from those in power. Teachers, bosses, other people who see it ignore it. Or when the bully is happy to get away with it. Bullying can also be saying mean words said to people face to face. Então, o bullying não é apenas uma violência contra a pessoa só que está recebendo, que tá recebendo bullying, né? Vejo um bullying acontecendo, eu tenho que interferir, né? School teachers and staff have tried to learn ways to stop bullying, even when they do not see it themselves. They have learned that bullying can be easy to hide. Então, nas escolas, os professores, as pessoas das escolas, elas estão tentando achar jeitos para parar com essa prática de bullying, né? Porque muitas vezes acontece o bullying, por exemplo, a gente está numa sala de aula, um aluno sacaneia o outro e o professor não vê. Então, o aluno está sofrendo com bullying e de repente a professora não tomou atitude nenhuma. Então, pessoal, esse texto está falando sobre bullying. Bullying é às vezes o jeito que a gente trata uma pessoa, é o jeito que a gente chama, faz chamamento, faz piada, tira sarro, inventa apelido, certo? Ou de repente pode ser agressão física também. Então, nesse sentido, eu quero que você crie um diálogo que contenha entre 5 a 10 linhas e o assunto vai ser sobre bullying. Uma pessoa vai fazer uma maldade com a outra pessoa. Pode ser verbal, pode ser física, tá? Então vai ter que ter cumprimento, vai ter que ter despedida. E aí, pessoal, vocês se lembram de como a gente usou alguns slangs? Eu vou colocar aqui para vocês algumas ideias, tá bom? Vocês anotem aí. E também, assim, como tá falando sobre linguagem de internet, você pode usar as abreviações. Por exemplo, how are you? O jeito que a gente fala, ok. O jeito que a gente fala, yep, nope. Eu não sei, eu vou anotar algumas aqui para vocês, mostro para vocês. Vocês imaginem o diálogo que vocês queiram escrever, tá bom? Vocês podem pesquisar na internet, vocês podem pedir ajuda para mim se for preciso, tá? Eu quero que você escreva um diálogo rapidinho. E aí, beleza? Tudo certo? Vamos fazer tal coisa? Ah, você não pode, porque você é tão gordo, você não vai caber nesse lugar. E aí, como que vai ser o desfecho dessa história? Ou de repente, vamos jogar bola? Ah, você não consegue, você é a perna de pau, você não tem capacidade para jogar bola. Ou quando alguém tá tirando sarro de outra pessoa pelas costas. Então tem alguém que tá na sala de aula, tá respondendo tudo certinho, e aí os amigos começam a fazer bullying, chamar o amigo por apelido, chamar ele de CDF, achar que ele é o queridinho da professora, ficar tirando sarro pelas costas, tá? Ou de repente uma agressão física, um cara vem, bate um no outro, e daí o que eles falam um pro outro? Então, o assunto vai ser sobre o bullying, vai ser um diálogo bem curtinho e você vai ter que usar slangs. O que são slangs? São gírias. Você pode usar as abreviações que são comuns nos meios de comunicação em inglês, tá bom? É isso. Então, deixa eu pôr aqui para vocês e vocês dão uma olhadinha em algumas palavras que vocês possam ter alguma inspiração para fazer o texto de vocês, o diálogo de vocês. Olha aqui alguns exemplos de gírias, de slangs. Dude, cara. Tipo brother, bro. Bro é outra, de brother. Fake, falso. Sack, segundo. Babe, namorado, namorada. Oh, teacher, mas não era boyfriend, girlfriend. Yes, mas o jeito descolado de falar, o jeito de gíria é babe. Cool, legal. What's up? E aí, beleza? E aí? Yep, yes. Nope, no. Então, pessoal, vamos pegar palavras nesse sentido, tá? Você pode pesquisar na internet que tem mais um monte. E você vai escrever um diálogo sobre bullying que contenha algumas palavras, alguns vocabulários de gírias, tá bom? Eu vou fazer um aqui para vocês, vou dar um exemplo para vocês. Vocês não vão copiar o meu. Vocês vão tirar a ideia do meu diálogo para criar o de vocês, tá bom? Combinado? Hey, Paul, what's up? E aí, Paul, beleza? I'm great. Eu tô legal. Dude, I'm worried.
Cara, eu tô preocupado. I have a friend who is suffering bullying. Eu tenho um amigo que está sofrendo bullying. I need to help him. Eu preciso ajudá-lo. Yeah, sure. Oh yes, claro. Show him your friendship. Mostre para ele sua amizade. Thanks. See ya. Bye. Obrigado. Até mais. Tchau. Então vocês pensem primeiro em português no que vocês querem escrever. Depois a gente pensa essas palavras, essas expressões, como que a gente coloca de uma maneira bem informal, bem assim tecnológica, porque vai entrar como se fosse um diálogo na internet, ou de repente a gente sabe que o diálogo ele é oral, ele é falado, então cabe a gente usar bastante gírias, né? Olha, se você tiver dúvida, se fica difícil para fazer esse pequeno diálogo, me procura, tá bom? Escreve primeiro em português, depois a gente pensa junto como que a gente vai traduzir isso para o inglês, ou você faz sua pesquisa na internet. Se você tiver acesso à internet, fica facinho fazer isso. Você pode até pesquisar alguns diálogos de bullying e você vai ter as suas próprias ideias e cria o seu diálogo, combinado? Depois que você terminou o seu diálogo de bullying, você vai fazer sua autoavaliação, tá? Você mesmo vai se avaliar. A primeira pergunta tá: como você se sentiu a fazer essa avaliação? Quando você estava fazendo a sua avaliação, como que você se sentiu? Foi fácil? Foi difícil? Você estava tranquilo? Você teve dificuldades? Por quê? Explica o porquê. Segundo, o que você mais gostou? O que foi mais legal na hora de fazer a avaliação? Vai ter que achar alguma coisa legal aí, tá bom? Eu quero saber qual que é. O que teve mais dificuldades para resolver? O que foi mais difícil na hora de elaborar o seu diálogo? Com base no seu engajamento e na observação do atendimento aos critérios avaliativos expostos, atribua uma nota a ser discutida posteriormente com o professor. Pessoal, eu quero saber quanto que você acha que você merecia ter de nota, tá? Por que você merecia essa nota? Aí você explica se você está fazendo todas as atividades que estão sendo enviadas para você, se você tira suas dúvidas quando você fica com alguma dúvida, se você está participando à distância, fazendo as atividades que você tem, tá bom? Então, eu quero que você avalie o seu processo de aprendizagem nesse momento que a gente está distante fisicamente, ok? Aí você anota a sua nota e explica o porquê que você acha que merecia essa nota. Combinado, pessoal? Então é isso. Façam a avaliação com muito carinho. E se tiverem dúvidas, me procurem, please. E se cuidem. Bye!